Olá pessoal, aqui é o professor Sérgio Gouveia e é sempre uma alegria e uma satisfação muito grande estar aqui com vocês ensinando um pouco da nossa querida matemática. Bom, na aula de hoje a gente vai aprender algumas estratégias para conseguir fazer a divisão de números decimais, beleza? Vocês sabem o que é o jogo de queimado? Bom, a professora de uma das nossas escolas está organizando um super torneio e a gente vai usar esse torneio para ensinar vocês a fazer essas divisões. Bom, como eu acabei de falar, a professora de Educação Física está fazendo um super torneio de queimado entre seus alunos e alunas na escola onde que ela trabalha. Então aqui no slide a gente tem a professora e todos os seus queridos alunos. Não todos, né? Mas alguns deles. Bom, após o primeiro treinamento com as equipes, a professora resolveu distribuir água para os alunos dela. Então, nós temos aqui a professora e os alunos que estão ali sedentos para se hidratar, né, depois do treinamento deles. Bom, ela levou 3 garrafas e cada garrafa dessa tem 3 litros. Sabendo que cada copo possui a capacidade de 0,3 litros de água, quantos copos ela irá preencher usando as 3 garrafas? Então, a pergunta que não quer calar: quantas vezes 0,3 cabe em 9? É essa pergunta que a gente precisa responder para descobrir a quantidade de copos que ela vai conseguir preencher. Então, quantas vezes 0,3 cabe em 9? A primeira estratégia que a gente vai usar é justamente pegar uma garrafa e dividir entre os copos que ela tem lá. Então, ó, a primeira garrafa, ela vai conseguir fazer a distribuição exatamente entre 10 copos, ou seja, uma garrafa ela conseguiu encher 10 copos. A mesma dinâmica ela vai usar para a segunda garrafa. A segunda garrafa, né, como a gente está vendo aqui, ela conseguiu também preencher mais 10 copos. E a terceira garrafa, como não vai ser nada diferente, ela também vai conseguir preencher 10 copos. Beleza, pessoal? Continuando, a gente descobriu o seguinte, que 3 litros, ou seja, uma garrafa dividida por 0,3 litros, que é quanto cabe em cada copo, resultou em 10 copos. Qual é a conta que a gente fez ali? 3 dividido por 0,3. E o resultado foi 10, ou seja, 10 copos cheios de água. Dividir 3 por 0,3 é o mesmo que dividir 30 por 3. Visto que 30 dividido por 3 também resulta em 10. O que a gente consegue deduzir e dizer a respeito dessas duas contas que a gente acabou de fazer? Que elas são matematicamente equivalentes, pois possuem o mesmo resultado final. 3 dividido por 0,3 é igual a 10 e 30 dividido por 3 também resulta em 10. Continuando, uma garrafa de 3 litros equivale a 10 copos. Como temos 3 garrafas no total, serão distribuídos 30 copos, porque a gente basta multiplicar essa relação 3 vezes. Uma garrafa, 10 copos. 2 garrafas, 20 copos. 3 garrafas, 30 copos. Bom, pessoal, uma outra forma da gente visualizar essa questão é entender que, ao invés de fazer garrafa por garrafa, a gente faz pelo total de litros que tem nas 3 garrafas, que são 9 litros. Então, 9 litros dividido por 0,3 litros, que é a quantidade de água que cabe em cada copo, vai resultar em 30 copos. Qual foi a conta que a gente fez? 9 dividido por 0,3. E o resultado, como a gente viu lá no slide anterior, resultou em 30. Agora a analogia que a gente faz. Dividir 9 por 0,3 é o mesmo que dividir 90 por 3. Visto que 90 dividido por 3 também vai resultar em 30. Fazendo agora a relação entre essas duas contas, temos 9 dividido por 0,3 resulta em 30.
E também 90 dividido por 3 vai resultar nos mesmos 30. O que a gente consegue concluir a partir disso é que essas duas expressões são matematicamente equivalentes, pois resultam no mesmo número. Basta reparar também, pessoal, que temos ali 9 dividido por 0,3 e 90 dividido por 3. A diferença que tem entre uma expressão e outra é que, em cada um dos termos, eu fiz uma multiplicação por 10. Vejam, 9 vezes 10 resulta em 90. 0,3 vezes 10 resulta em 3. Ou seja, multipliquei os termos por 10 e o meu resultado manteve-se igual. Resumidamente, qual é a moral da história? É que tanto no primeiro exemplo quanto no segundo exemplo, que fizemos de formas diferentes, a professora vai distribuir os mesmos 30 copos de água. Porém, usamos estratégias diferentes de resolução. E que bom, né? Porque todo mundo que está participando desse campeonato vai ficar bem hidratado. Vamos ver mais um exemplo de como a gente pode usar esse tipo de estratégia na divisão de decimais? Bom, pessoal, dando continuidade, a professora irá confeccionar blusas para identificar as equipes dentro da quadra, do campo. E para isso, ela resolveu comprar 15 metros de tecido. Ela verificou com a costureira de confiança dela que ela vai gastar 0,75 metros de tecido para confeccionar cada uma das blusas que ela vai distribuir para os alunos participarem da competição. Sendo assim, quantas blusas ao todo ela conseguirá confeccionar com os 15 metros de tecido? Bom, vamos tentar entender mais ou menos e conseguir visualizar como que se dá essa situação? Nós temos ali 1 metro de tecido e nós temos ali a simulação de quanto vai ser gasto desse 1 metro de tecido para a confecção, tanto da frente quanto do verso dessa blusa. Então, nós temos um pequeno retalho ali de 1 metro de comprimento e nós estamos vendo quanto que desse metro vai ser usado para confeccionar a blusa. No caso, 0,75 metros ou 75 centímetros. Agora, nós estamos imaginando um pedaço maior desse tecido, em que simplesmente vamos colocar dentro da nossa perspectiva aquele tamanho de 0,75 metros. Vejam, 0,75 metros, 0,75 metros. Qual é a pergunta que a gente tem que responder? Qual é a pergunta que a gente está procurando resolver para conseguir responder a questão anterior? Quantas vezes o 0,75 vai caber em 15? Essa é a questão que a gente está perseguindo, gente. Descobrir quantas vezes o 0,75 vai caber em 15. Então, pessoal, o que ela conseguiu reparar também? Que ela poderia pegar um tamanho desse tecido de 3 metros e ela conseguiria fazer 4 blusas. Lembrando, frente e verso. 4 blusas usando o tamanho de 3 metros. Então, como que a gente pode usar isso como estratégia? A cada 3 metros, eu faço 4 blusas. Por quê? Cada uma delas vai ocupar 0,75 metros, reforçando frente e verso dessa blusa. 0,75, 0,75, 0,75 e 0,75. Vejam aí que esses 3 metros que eu peguei como exemplo dá exatamente o tamanho de 4 blusas. E mais 4 blusas, usando os mesmos tamanhos, obviamente. E como que a gente consegue relacionar uma estratégia com a outra? Que eu consigo, por exemplo, pegar esses 15 metros que ela comprou e eu dividir em 5 pedaços de 3 metros. Como cada pedaço desse eu consigo fazer 4 blusas, eu vou ter no total, ao final das confecções, 20 blusas com esses 15 metros. Beleza? Ou seja,
15 metros de pano divididos por 0,75 metros usados para cada blusa resulta em 20 blusas. Qual é a conta matemática, né? Passando para o matematiquês. Como que eu consigo transformar isso? 15 dividido por 0,75. Resulta em 20. Moral da história: dividir 15 por 0,75 é o mesmo que dividir 1.500 por 75, visto que 1.500 dividido por 75 também resulta em 20. Logo, podemos dizer que 15 dividido por 0,75 e 1.500 dividido por 75 são expressões que são matematicamente equivalentes, pois o resultado de ambas vai ser exatamente o mesmo. Moral da história, pessoal: a professora irá confeccionar 20 blusas com os 15 metros de tecido que ela comprou. Bom, pessoal, a gente acabou de ver que a nossa professora vai conseguir confeccionar, aliás, não a professora, a costureira, a pedido da professora, vai conseguir confeccionar 20 blusas ao final. E aí, vocês acham que isso é suficiente? Bom, se eu fosse ela, compraria um pouquinho a mais, porque é melhor sobrar do que faltar nesse caso. Porque se faltar, algum aluno vai ficar sem o uniforme dele e não vai poder participar da competição, beleza? Bom, pessoal, quais foram as contas que a gente fez aqui até o momento? 9 dividido por 0,3, que o resultado deu 30. E vimos que ela é equivalente a 90 dividido por 3, porque também resulta em 30. São, então, expressões matematicamente equivalentes. Assim como 15 dividido por 0,75, que resultou em 20, e 1.500 dividido por 75, que também resultou em 20. Chegamos em duas expressões que são matematicamente equivalentes. Agora, pessoal, vamos ver na prática como que a gente faz esse tipo de conta. Eu tenho ali 9 dividido por 0,3. E ela é equivalente a 90 dividido por 3. Fazendo a conta de 90 dividido por 3, nós vamos pegar o 9, que dividido por 3 dá 3 e resta 0. Vou baixar o outro 0 e vou dividir 0 por 3, resultado é 0 e o meu resto é 0. Vamos ver a outra conta como fica? 15 dividido por 0,75, a gente já viu que é matematicamente equivalente a 1.500 dividido por 75. Fazendo essa conta, teremos a seguinte resolução. Pegaremos o 150, que dividido por 75 resulta em 2 e resta 0. Vou baixar o outro 0 e vou fazer a conta. 0 dividido por 75, que dá 0. Resultando em 0 no meu resto. Ou seja, fizemos duas contas aqui usando as equivalências matemáticas. Bom, pessoal, a gente acabou de ver uma estratégia em que a gente transformou os números decimais em números inteiros. Agora, a gente vai ver uma outra estratégia, que é fazer a transformação dos números decimais em frações. Bom, o exemplo que nós temos é: Cauã foi ao mercado a pedido de sua mãe para comprar cebola e, para isso, recebeu a quantia de R$ 10,50 dela. O quilo da cebola estava custando R$ 5,00. Pergunta que o Cauã se fez: quantos quilos de cebola consigo comprar com R$ 10,50, que foi o dinheiro que a mãe deu para ele? Bom, pessoal, R$ 10,50, que é quanto o Cauã recebeu da mãe dele, R$ 5,00 é o preço do quilo da cebola. Para eu descobrir quantos quilos ele consegue comprar, basta eu fazer a divisão. 10,50 dividido por 5. Esse 10,50 eu vou transformar em uma fração, que fica 1.050 sobre 100. Os R$ 5,00 eu também vou transformar em fração. 500 dividido por 100, ou 500 sobre 100.
Ao fazer a divisão dessas duas frações, eu vou chegar na minha resposta. Lembrando, para que eu faça uma divisão de frações, eu repito a primeira fração, no caso 1050, troco o sinal de dividir por vezes, e a segunda fração eu vou inverter. Quem estava no numerador vai para o denominador e quem estava no denominador vai virar o meu numerador. Agora, eu vou fazer uma brincadeira de simplificação, cortando um zero de cima, um zero de baixo. Outro zero de baixo com um zero de cima. Um zero de baixo com um zero de cima. Cheguei aqui, não consigo mais cortar zero. Vou partir para as multiplicações. No caso, 105 vezes 1 e 1 vezes 50. Chegando no resultado de 105 no numerador e 50 no denominador. Aqui, pessoal, eu vou fazer uma simplificação. O que é simplificação? Dividir numerador e denominador pelo mesmo número. No caso, eu vou dividir o 105 e o 50 pelo 5, chegando no resultado 21 décimos. 21 décimos. Ao realizar essa divisão, pois toda fração é uma divisão, chegamos no resultado de 2,1 quilogramas, que é justamente a quantidade que o Cauã vai conseguir levar de cebola para a casa dele. Bom, pessoal, a gente acabou de ver. O Cauã conseguiu comprar 2,1 quilogramas de cebola ou 2 quilos e 100 gramas. E a estratégia que a gente usou foi justamente a transformação de número decimal em fração. Espero que vocês tenham gostado e conto com vocês na próxima aula. Tchau, tchau!